Bom, eu estava aqui me divertindo, né? Tirando um baratinho dos meus amigos palmeirenses que estavam hoje lá no estádio. Os meus dois sócios aqui são palmeirenses e, ó... caíram. Foram eliminados hoje. Pro Flamengo mesmo prejudicado pela arbitragem. O Flamengo muito prejudicado pela arbitragem. E, bom, quero falar um pouquinho desse jogo. Um jogo gigantesco aí dos dois times que mais venceram nos últimos anos do futebol brasileiro. Um jogo que, pra mim, mostra muita coisa, inclusive que dá pra gente fazer uma leitura interessante sobre o futuro aí. Porque foi um jogo fora da curva, um jogo que era o jogo que o Palmeirense estava esperando, né? O gol, o tão aguardado gol no começo do jogo, que mudaria a história da partida, que faria a torcida entrar em campo e mudar a história do confronto, aconteceu. Mas o Palmeiras não teve competência para fazer o gol depois disso, essa é a verdade. Muito tem se falado e comentado sobre o lance do VAR, que foi ajustado, mas na minha visão o VAR seguiu o protocolo que lhe cabe desde que ele foi institucionalizado no Brasil. Eu nunca vi num jogo desse tamanho, com uma câmera aberta que era plausível de você traçar linha, o VAR decidir que o lance era inconclusivo. Eu acho que o lance era conclusivo? Não. Tô me contradizendo? Não. Porque esse é o protocolo do VAR brasileiro, simples assim. A gente viu lances inconclusivos serem marcados a todo momento desde que o VAR pisou aqui no Brasil. Isso tá errado? Tá errado, mas por que hoje tinha que ser diferente? Porque é contra o Palmeiras, é contra a Leila Pereira, é contra o Abel, que quando pega no pau tem um comentarista, não é senhor André Hernan, falando que ele tentou levantar a calça, passar pano pro cara. É uma coisa vergonhosa esse tipo de comentário, né? Coisa vergonhosa. O cara pegou na rola, balançou a rola e o comentarista André Hernan, competentíssimo repórter, já veio aqui, eu adoro, vai querer passar pano, falou que o cara levantou a calça. E aí, o Abel, nesse contexto, ainda alimenta o contra tudo e contra todos. Contra todos quem? Porque hoje o Daronco e seu VAR não tava contra ele. Muito pelo contrário. Ou eu vi outro jogo? Eu vi outro jogo. Eu vi dois pênaltis claríssimos que não foram marcados. Um disclaimer aqui que fica é com relação ao pênalti na mão, que a arbitragem teria marcado impedimento, mas precisa avaliar se estava ou não estava, porque mesmo que o Bandeira tenha marcado impedimento no lance, se o VAR avaliasse que foi pênalti, ele tinha que traçar a linha, e isso não foi feito, até onde eu sei. Vamos recuperar os áudios aí, daqui a pouco a CBF vai mandar, provavelmente isso vai se tornar público, etc, pra gente ver o que aconteceu, se estava impedimento ou não estava, mas se o lance não estava impedido, é uma vergonha não ter sido marcado esse pênalti. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, porque é um negócio assim, eu fiquei absolutamente estarrecido vendo esse lance, o VAR simplesmente não fazer menção nenhuma de chamar. E um lance claramente que o Daronco não viu. Porque se o Daronco tivesse visto e falasse assim, não, foi bola na mão, sem intenção, eu vi. O Daronco não fez menção nenhuma de que a bola teria batido na mão. Olhem aqui o lance, gente. Olha isso aqui. A bola descai, você pode discutir se essa ação do Pedro aqui foi faltosa ou não. Ele, de fato, segura, sustenta. Para mim, não é faltosa, é uma disputa de espaço, mas entendo quem dizer que ele empurrou aqui. E aí, bração aberto. E a bola pinga no braço do cara. O cara jogou vôlei, deu uma manchete na bola. E isso aqui não foi chamado. Isso aqui não foi chamado. Entendeu? É isso. E não foi só esse lance. Não foi só esse lance. Tivemos um outro lance aqui no primeiro tempo que, assim, vamos lá. O que eu entendo quando há um lance interpretativo? Que o VAR não tem que chamar. A decisão de campo, ela tem que ser mantida. Mas o que o Daronco faz sinal na hora que acontece o teórico primeiro pênalti que teria sido em cima do Gerson? Ele faz o gesto de bola. Foi bola, foi bola, foi bola. Só que não foi bola. A imagem desmente que não foi bola. E o VAR não... Vamos ver os áudios mais uma vez, estamos falando aqui sem o áudio. O VAR comunicou o Daronco que não teve bola? Teve essa comunicação? Quero entender a interpretação do VAR, que não marcou outro pênalti para mim, absolutamente claro para o Flamengo. Vamos aqui às imagens. O Arrascaeta vem na linha de fundo, toca para trás, o senhor Gerson domina a bola, de frente pro gol, e é calçado. Ninguém nem encosta, a bola é calçado.
E vem falar que o Palmeiras foi tem algum palmeirense aí que compactua com essa ideia de que o Palmeiras foi prejudicado porque teve um gol mal anulado? Assim, não dá, né? Não dá. O Palmeiras teve tudo para se classificar, teve o gol no começo, teve a pressão na torcida, teve um Flamengo sem o De La Cruz, que é o cara que dá ritmo para esse meio de campo. É impressionante como o Flamengo se torna lento no meio de campo na transição sem o De La Cruz. O Arrascaeta é um cara que consegue segurar a bola, joga, tem técnica, a gente já conhece, mas tá muito longe de ser aquele Arrascaeta de 2019. O Gerson é um jogador de lua, às vezes vai, às vezes não vai, entendeu? O Luiz Araújo é um jogador absolutamente superestimado. É um Pedrinho lá do Santos, é um jogador que não tem nada, o cara vai um contra um, não consegue driblar o senhor ninguém, é um jogadorzinho que custou muito mais do que ele vale, como o senhor Alan, que é um volante absolutamente inútil, que custou quase 100 milhões de reais. O que esse cara fez no Atlético Mineiro, na carreira dele, para custar o preço que o Flamengo pagou? Quando esse cara entra em campo, o Flamengo, cara, decai, é uma diferença assim brutal entre De La Cruz e esse rapaz que custou uma grana violenta. É por isso que o Palmeiras consegue competir nesse mesmo nível que o Flamengo aí, porque pô, os caras gastam uma grana com jogadores absolutamente medíocres, que é o caso desse Alan, o caso desse Luiz Araújo. Jogadores fraquíssimos. Esses dois laterais do Flamengo, Varela e o menino Wesley que entraram no lugar, dois laterais fraquíssimos. Fraquíssimos. E esse é o time mais rico do país, é por isso que dá chance ainda para os outros poderem competir, por conta da incompetência interna dentro do clube, capitaneado ali pelo seu Marcos Braz, que deve ter algum pacto com o Rodolfo Landim, porque depois de tanta coisa que aconteceu com o Marcos Braz lá dentro, ele nunca saiu, alguém deve ter o rabo preso com alguém, não é possível que esse cara tá fazendo ainda no Flamengo com um trabalho tão horroroso depois de 2019 para cá. Essa é a verdade, né? Então, assim, o Palmeiras teve a faca no queijo na mão. Teve um Flamengo mal. Flamengo que tava perdendo todas as divididas. Fez o gol no começo e não teve competência de fazer o gol. Teve pênaltis não marcados pro adversário. E vem reclamar de gol de VAR? Me poupe. Não teve competência. E mais uma vez, o Palmeiras, faltou repertório pro Palmeiras. Saiu aplaudido por conta da raça, por conta da entrega. Foi um time que se entregou do primeiro ao último minuto, dividiu todas as bolas, fez tudo que a torcida esperava, que era tentar a remontada. Mas faltou mais, cara, ideias. E nesse aspecto, daqui a pouco tem a coletiva do Abel, que eu não perco por nada, ele vem falar de contra tudo e contra todos, vem querer dar show e não sei o que, mas tá faltando um repertório. O Palmeiras, eu sei, perdeu dois jogadores importantes ao longo da partida, o Felipe Anderson e o Mike. Aliás, o Mike convivendo com uma lesão atrás da outra. E o lance do Felipe Anderson, que é um cara que não se machuca, jogou os últimos 7 anos na Itália, nunca tinha se machucado, sofreu um lance de azar, que a bola resvalou pelo olho dele, e fiquem de olho que pode ser descolamento de retina, tá? Aconteceu algo parecido com o Bruno Henrique quando ele jogava pelo Santos, ele ficou um bom tempo sem jogar, e quando voltou, não voltou bem. Tanto que o Santos vendeu ele a preço de banana pro Flamengo, né? Depois a coisa foi como foi. Então, fiquem de olho nessa questão do Felipe Anderson, porque espero que não tenha sido nada grave. O Palmeiras tem sim convivido com lesões, estava sem o seu melhor jogador na temporada, que é o Estevão. Isso faz uma diferença brutal, né? Mas ainda assim, dada a maneira como o Flamengo encarou o jogo, a maneira medrosa como o Flamengo encarou o jogo, se no primeiro jogo falamos da postura covarde do Abel, o senhor Tite foi um tremendo de um covarde hoje. Sabe? Jogou com a classificação debaixo do braço e poderia ter ido pro escambau da Madureira se não fosse 1 milímetro ali no VAR. Se aquele gol sai, a casa cai, mano. Palmeiras poderia ter feito o terceiro ou teria muito mais ali animicamente moral para bater os pênaltis, embora a gente saiba que pênaltis e Palmeiras não combinam na mesma frase, né? Tem essa questão. Mas é isso, é um jogo que interessante, mas muito abaixo do que a gente imaginava ver. Inclusive os dois jogos foram jogos de um time só. Por que que os times quando jogam fora de casa se amedrontam tanto? A gente não vê isso na Europa, cara. Os grandes times da Europa, a gente tá falando dos principais times do Brasil aqui, Palmeiras e Flamengo, eles jogam a bola dele dentro ou fora de casa.
E aqui no Brasil a gente vê os times se amedrontando completamente, se recusando a jogar, dando a bola pro adversário, fazendo linha baixa, jogando bola pro mato, que hoje é jogo de campeonato. Isso assim, é vergonhoso. Falta um pouquinho de coragem, e faltou coragem hoje para as duas equipes. Mas eu achei que o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo, em relação ao que o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo no segundo jogo, e portanto, para mim, a classificação é merecida. Para mim, a classificação é merecida. O que vocês pensam sobre isso? Agora, sobre futuro, uma coisa que é importante aqui dizer, uma coisa que é muito importante dizer, vamos ver como que o Abel vai pegar esse ânimo que a torcida deu ao time para levar isso para a Libertadores. A gente tem no final de semana Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E uma vitória do Flamengo, onde o Abel não consegue vencer lá no Maracanã, são 2 jogos contra o Tite lá, e foi 3-0 e 2-0 o Flamengo, os dois jogos. Se acontecer alguma coisa parecida, o Flamengo ganhar o jogo, adeus Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. Acabou. Não tem mais a menor chance de ser campeão se perder o jogo do final de semana. Mas ainda assim tem Libertadores contra o Flamengo no meio de semana. O Flamengo também tem. Os times estarão com seus elencos completos, priorizarão a Libertadores. O que vai acontecer? Fato é, se o Palmeiras me perde esse jogo do Flamengo e não se classifica para o Botafogo, acabou a temporada em agosto. Aí eu quero entender o que vai ser do discurso do Abel, do contra tudo e contra todos. Eu quero muito entender o que ele vai dizer. Entendeu? Mas ainda tem muito para esperar, até porque o Botafogo, desfalcadíssimo, sem Júnior Santos, sem o Eduardo, caiu demais. Hoje foi eliminado pelo Bahia. Tudo bem que com uma expulsão ali, não sei se vocês viram a expulsão que o jogo acabou tendo ali com um jogador do Botafogo, uma das coisas mais vergonhosas, patéticas e asquerosas que eu já vi em toda a minha vida, a expulsão que deram hoje no jogador do Botafogo, e desequilibrou o jogo. O Bahia foi lá no final e fez 1-0 e garantiu a classificação, né? Também vamos lembrar que o Botafogo não é esse que enfrentou o Bahia, tem o Almada chegando aí, né? É um jogador que deve ser titular. Então vamos ver o que esperar desse confronto, mas é pelo menos um Palmeiras que, se sai eliminado, sai pelo menos nos braços de sua torcida, ganha moral com seu torcedor e retoma um pouco de sua confiança para a sequência, para não acabar o ano em agosto. É tudo que o torcedor do Palmeiras deseja. Então assim, é aquela sequência que a gente tinha planejado, que a gente tinha conversado, falamos muito lá nos 4 grandes, e ela tá até agora toda negativa para o Palmeiras. Como é que ela vai terminar? É um mistério. E o Flamengo? Nessa situação toda, como é que o Flamengo vai se portar a partir de agora? Tem sofrido com desfalques também. São questões que mais um ano muito bom de futebol brasileiro consegue, quando chega nessa época com confrontos decisivos, a gente acaba se amarrando, a gente acaba gostando, ainda que toda a envelopagem seja um verdadeiro lixo, né? Gramados, quando não é bom é sintético, e é arbitragem horrorosa, como a gente viu hoje o senhor Daronco, que é um péssimo árbitro de futebol. Um lixo de árbitro de futebol, uma porcaria de árbitro de futebol, para dizer o mínimo. Um cara que para o jogo a qualquer instante, qualquer faltinha, uma vergonha. Dá nojo de ver um jogo de futebol de grande nível apitado por esse cara. Um cara, assim, a arbitragem desse cara é uma vergonha, e é pros dois lados. Aqui não é falando de, beneficiou alguém, prejudicou alguém, não. É estilo dele de apitar jogo. Parando toda hora. Não tem a menor personalidade, dependente do VAR o tempo todo. É uma vergonha. É um dos piores árbitros do futebol brasileiro e há muito tempo. E é um cara que, por ser, não sei, por ele ser gaúcho, não sei, por ele ser musculoso, eu não sei. Porque eu falo por ser gaúcho, nada contra o povo gaúcho, mas porra, a seleção brasileira teve aí nos últimos 20 anos 30 técnicos gaúchos. O que acontece com o futebol brasileiro? Eu não consigo entender, mano. O cara é gaúcho, o cara, não é gaúcho, falou tchê. Porra, o cara é uma merda de árbitro. É um lixo de árbitro e tá só em palcos importantes. Sempre fazendo cagada, ano após ano, cagada. E continua lá. E ninguém tira o cara. Esse cara fez pacto com quem? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa lógica. Ninguém tá feliz com o cara. Torcedor do Flamengo quer matar o cara. Torcedor do Palmeiras quer matar o cara. E o cara continua lá. É inacreditável esse cara tá apitando grandes jogos do futebol brasileiro. Inacreditável. Eu sei que o nível da arbitragem brasileira, ela não tá lá essas coisas. Pelo contrário, tá uma bosta. Mas existem árbitros muito melhores que esse senhor. Ele continua aí. Eu queria entender o porquê.
Me expliquem, por favor. É isso, o que vocês pensam? Ah, lembrando que eu dei a dica, hein? Falei que o Palmeiras ia ganhar o jogo e ia ser eliminado. Acertei a odd lá, aqui, falando com os caras do Charla aqui, que também são patrocinados pela KTO. Então quem foi na minha, acertou. Acertou em cheio, a odd tava boa. Então assim, se você não brinca lá, ainda brinque lá na KTO. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito colocando o cupom FBUTECO. Demorou? É isso, gente. Grande abraço e até a próxima.